Eu me sinto bem em estar aqui novamente nessa manhã, nessa casa de adoração, compartilhando o Evangelho com vocês. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 115, verso 3. É o texto para a base da nossa mensagem. Diz o seguinte: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Hoje aqui, há muitas pessoas, e cada um de nós, os seres humanos, temos um jeito. Há gente de todo tipo para viver de todo jeito. Não é difícil perceber que cada ser humano ele tem algumas particularidades. Possivelmente você conhece alguém que tem um jeito diferente ou especial de ser. Tem gente que o jeito dela é que ela tem resposta na ponta da língua. Você pergunta qualquer coisa e aquela pessoa já está pronta para responder. Gente que canta no chuveiro, às vezes tem muitos aqui. Tem gente que não usa desodorante. Eu não recomendo, mas tem gente que não usa desodorante. E tem gente que mesmo com esse calorão em Goiânia, não gosta de tomar banho, que é um pouquinho pior. Gente que não larga o celular, que se espirra, coloca lá no Instagram, no Facebook, opa, espirrei. Ou está em qualquer lugar, tem que compartilhar. Gente que acha que canta afinado, tipo eu, né? Quem me dera. Gente que fala muito alto e tem gente que fala bem baixinho. E gente que não para de falar. Qual é o seu jeitão? Porém, nessa manhã, não vamos nos deter no jeito do ser humano. Vamos pensar naquele que está além de tudo e de todos. Qual é o jeito de Deus agir nas diferentes circunstâncias da vida? Vamos abrir a palavra de Deus, porque ela é um manual de instrução, ela revela como é esse jeitão de Deus. Hoje, vamos fazer apenas algumas considerações sobre a maneira que Deus age na vida do ser humano. Claro que nosso Deus ele pode agir de uma forma infinitamente maior, da qual a gente vai falar hoje. Como o próprio texto que a gente leu diz, o nosso Deus está no céu e faz tudo que lhe apraz. Outras versões, tudo que lhe agrada. Em outras palavras, Deus ele faz tudo o que Ele quer fazer na minha e na tua vida. Vamos ver o que a Bíblia tem a dizer sobre esse jeitão de Deus, para que isso ajude na minha e na sua caminhada. Para que você, muitas vezes, não venha ficar frustrado, chateado, fazendo beicinho para Deus. Hoje o João usou essa expressão, né? Josué fez um beicinho para Deus para reclamar de uma situação. Muitas vezes a gente acha que Deus não está nos ouvindo, ou se Ele está ouvindo, parece que Ele não se importa com o drama que a gente está vivendo. E a Bíblia relata alguns comportamentos que de alguma forma, aparentemente se repete em diferentes situações. E através desse comportamento de Deus, podemos notar uma singularidade, uma particularidade, um jeitão dele agir. Em primeiro lugar, Deus não revela, não conta de uma única vez tudo o que Ele vai fazer ou Ele quer fazer na tua vida. Deus não fala de uma única vez ou de uma só vez os sonhos, os planos, aquilo que Ele quer fazer com você. E a Bíblia está repleta desse comportamento. Em Gênesis capítulo 12, Deus faz um chamado ao pai da fé, a Abraão. E o chamado era o seguinte: Abraão, sai da tua casa, do meio dos seus parentes, para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão sai, com mais de 80 anos de idade, mas sai. Se fosse nos nossos dias de mensagem via WhatsApp, o que Abraão
pediria antes de partir? Deus, eu posso até sair, mas me manda aí a localização, né? Para onde é que eu vou? Você acha que Deus enviou a localização do lugar? Que deu um mapa, deu a informação do percurso? Não. Deus, ele mandou sair. Ele não contou tudo de uma vez. E lá na lista dos heróis da fé, em Hebreus capítulo 11, verso 8, diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele não sabia. 10 anos depois que ele saiu, Deus conta qual que era a terra que ele iria dar para Abraão por herança. Às vezes a gente aguarda um minuto e não vê o indicador verdinho, né? Que a pessoa leu e viu a mensagem, a gente já fica agoniado. 10 anos Abraão esperou para receber a localização da onde que Deus iria levar ele. Por que Deus não diz tudo de uma vez? Por que Ele não revela o que vai acontecer na vida dos seus filhos? Esse é um jeitão de Deus. É uma das maneiras peculiar dele agir, ele trabalha assim. Outro exemplo, Moisés. Deus fala com Moisés lá na sarça, revela o chamado para ele, e fala que vai usar ele para libertar o povo de Israel. E ele fala: Moisés, é o seguinte, eu quero que você vai lá, faz um requerimento, faz um alvará, leva para Faraó e pede para ele liberar o povo, porque a gente quer fazer uma festa lá no deserto. A conferência, o acampamento desse ano vai ser lá no deserto, e pede para ele liberar o povo. E aí chega Moisés diante de Faraó e fala: olha, o Senhor mandou aqui para mim vir, para a gente fazer uma conferência lá no deserto. E Faraó responde: olha, eu não conheço esse Senhor aí não, viu, Moisés? Não sei nem quem ele é. Não vai ter liberação nenhuma, para culto, para festa, para nada, ninguém vai sair. Diz a Bíblia que a partir daí Faraó começou a oprimir o povo de Deus como nunca antes. E aí Moisés vai fazer queixinha para Deus: Senhor, o que aconteceu? Desde o dia que eu fui lá, falei com o Faraó para liberar o povo, ele tem aumentado as cargas. Deus, ele não contou tudo de uma só vez para Moisés o que iria acontecer. Não falou: Moisés, olha, é o seguinte, você vai lá, eu vou endurecer Faraó, ele não vai liberar o povo, vai ter que ter praga, o povo vai sofrer. Deus não contou não, irmão. Ele não contou de uma só vez. Deus, às vezes, fala apenas uma parte e manda você seguir com um plano. E aí Moisés vai orar a Deus chateado, porque se sentiu frustrado, porque fez uma viagem longa, criou expectativas, sonhou, fez plano, mas as coisas não aconteceram exatamente como ele imaginava. E Deus vem e diz a Moisés: Moisés, por uma mão poderosa, Faraó vai deixar o povo ir. Estou trabalhando, Moisés. Deixa comigo. Eu estou agindo nessa situação. Estou acompanhando de perto o que está acontecendo. Esse é um jeitão de Deus. Ele não fala, não revela ao ser humano os acontecimentos todos de uma só vez. Mais na frente, Deus revela o mesmo comportamento perante Moisés. Mais de 1 milhão de pessoas, Faraó atrás, o mar na frente, e Deus não conta qual que é o plano. E ele chega de frente ao mar e fala: e agora, Deus? O que vai acontecer? E Deus falou: quem mandou parar? Fala para o povo que marche. Que eu tenho um plano, na hora certa eu vou revelar. E quando eles menos imaginam, a barreira humanamente intransponível, o mar, não tinha barco,
não tinha canoa, não tinha balsa, não tinha navio, não tinha colete salva-vida. Moisés não sabe o que fazer, se retira para perguntar: Senhor, agora, será que tu pode me dizer qual que é o restante do plano? Porque eu já vim até aqui, e como é que a gente faz agora? E aí Deus conta como que ele vai agir dali para frente. E Deus diz: fica de boa, Moisés, eu já tenho um plano, só caminha, ande, marche, eu vou revelar aquilo que vai acontecer. Tem mais exemplos desse comportamento, esse jeitão de Deus, por ele não contar tudo de uma só vez. Davi, o homem segundo o coração de Deus, um dia ele estava sendo perseguido. Ele sabia que ele estava correndo risco de vida. E aí, em 1 Samuel, capítulo 22, Davi pega seu pai e sua mãe, coloca no carro, sai correndo e leva a Mispa, lá para os moabitas. E ele chama o rei de Moabe e fala assim: olha, por favor, eu vou deixar meu pai e minha mãe aqui na tua casa, com você, até que eu saiba o que Deus vai fazer. Eu não sei qual que é o plano de Deus. Então eu estou deixando meu pai e minha mãe aqui, porque se eu morrer, eles vão estar seguros. Olha a intimidade que Davi sabia que Deus não contava as coisas de uma só vez. E ele fala: até que eu saiba o que Deus há de fazer na minha vida. Deus não contou, não revelou tudo, não mostrou qual era a saída. E talvez a pergunta de nossa geração, do aqui e do agora, essa geração nossa de gente ansiosa, é o seguinte: por que Deus não conta tudo aquilo que Ele quer fazer na minha vida de uma vez só? Seria mais fácil Ele falar: olha, sua vida vai acontecer isso, isso, nesse ano, nesse mês, você vai fazer isso, vai acontecer isso. Ia ser fácil, a gente colocava na agenda, né? E já ia anotando ali e só acompanhava os acontecimentos. Primeiro, só Ele tem uma resposta absoluta. Se você tem essa curiosidade, por que Ele não conta todos os planos de uma vez? Entrega a tua vida ao Senhor, permaneça nele, que quem sabe quando Ele voltar, você tiver ainda coragem de perguntar, Ele te responda. Mas na limitação da compreensão humana, podemos perceber algumas coisas por que Deus não conta tudo de uma vez. O texto inicial fala que Ele é soberano, que Ele está no céu e Ele faz tudo o que Ele quer. Então Deus não conta tudo de uma vez porque Ele quer. Ele quer que aconteça assim. Em terceiro lugar, Ele não revela tudo de uma vez para que nós possamos ter uma ideia, possamos ter um rascunho da resposta de Deus. Ele não conta tudo de uma só vez, porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele lembra que somos pó, Deus sabe das nossas limitações, Ele conhece até que ponto a gente pode ouvir ou saber de algo que Ele quer realizar na nossa vida. Porque se Ele contasse tudo, irmãos, se Ele te revelasse tudo aquilo que vai te acontecer, a sua vida viraria uma miséria. Se Ele te falasse que com 40 anos você vai ter um câncer, você ficaria feliz em saber dessa notícia? Que teu filho iria morrer de acidente? Ou que aquele sonho da sua profissão que você imagina que você vai chegar lá, não vai rolar, não vai acontecer? Deus sabe de todas as coisas, é por isso que Ele espera a hora certa para te contar o restante da história. Esse é o jeitão de Deus agir. Como Ele lida na situação da nossa vida. Quer saber outro jeitão de Deus, outro comportamento dEle? É o seguinte: Deus reage às nossas atitudes muito mais que necessariamente age usando a soberania da sua vontade. Em outras palavras, é o seguinte:
Deus, Ele trabalha com a reação. A sua maneira de se comportar, das suas decisões, vai determinar como Ele vai trabalhar na tua vida. Tiago capítulo 4, verso 6. Deus resiste aos soberbos, dá, porém, aos humildes graça. Qual é a maneira de Deus reagir aos soberbos? Resistindo eles. E qual que é a maneira de Deus reagir aos humildes? Dando graça. Verso 8 do mesmo capítulo. Chegai-vos a Deus, e qual que é a reação de Deus? Ele vai chegar até você. Olha a atitude de Deus em relação às nossas escolhas. Esse é um jeitão de Deus. As atitudes dele, muitas vezes, é em reação às nossas decisões e às nossas ações. Isaías capítulo 59, um verso muito conhecido. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Veja a reação de Deus, irmãos. A mão dele não está encolhida. Ele não está surdo, não está cego, mas ele reage às nossas atitudes. Quando eu e você deixamos de nos relacionar com Deus, quando nós cortamos a comunhão com Cristo e nos entregamos voluntariamente ao terreno da morte, e nos vendemos ao inimigo de Deus, essa nossa ação causa uma reação a Deus. Olha que texto interessante sobre o comportamento de Deus, esse jeitão de Deus. Romanos 11, 22, diz o seguinte: veja como Deus é bom e também severo. Ele é severo para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. Aqui está falando de ser enxertado na oliveira. Aqui Deus fala que a reação dele para os que são bons, aos que estão sendo cultivados, recebendo os nutrientes da videira verdadeira, é bondade. Mas a reação para aqueles que caem, sabendo de toda a verdade, ainda assim escolhe andar em outros caminhos, é severidade. Ele reage tanto à fé como à desobediência, tanto à fé como à incredulidade. Esse é um jeitão de Deus agir. Voltando a Abraão, lá na terra prometida, Deus tira o povo do Egito, começa a levar para uma terra que mana leite e mel, e mesmo com toda a evidência do poder, o povo começou a murmurar, começou a pensar que iria morrer no deserto, que iria morrer de fome, que não ia ter calçado, e começou a desobedecer a Deus, começou a voltar à velha vida do Egito. Sabe qual foi a reação de Deus? Eu prometi a vocês que iria entrar na terra, mas é o seguinte, com essa atitude de vocês, não vai entrar mais não. Só 2 daquela primeira geração, só Josué e Caleb passou. Nem Moisés, todo mundo ficou. Porque Deus reage às nossas ações. A reação de Deus foi permitir, dar a sentença conforme a decisão que o ser humano escolhe tomar. Não é porque Deus é mau e fala, você me desobedeceu, vem cá que eu vou te matar. Não é bem assim. Milhões de pessoas tiveram a oportunidade de escolher viver na terra prometida. Assim como é hoje, milhões de pessoas, nós estamos aqui porque a gente tem um interesse, nosso interesse é o céu. Mas a verdade é que muitos de nós aqui não vai estar lá. Por quê? Porque Deus, Ele trabalha de acordo com nossas escolhas. De todo o povo que saiu, apenas 2 homens. Deus reage
tanto a fé como a incredulidade. Deus tem, irmãos, uma terra prometida a todo mundo, mas nela só entra aqueles que quer. A terra prometida cabe todo mundo, só vai conseguir caber aqueles que acreditam. Não vai caber você se você não produzir frutos dignos do céu. Se você não quiser estar lá, não adianta, não vai caber você. Deuteronômio capítulo 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Você faz a escolha. E Deus vai trabalhar reagindo de acordo com a sua escolha. Se você escolhe permanecer em Cristo, a reação de Deus é te dar a vida eterna. Mas se você escolhe viver os teus próprios caminhos e se coloca no território do inimigo de Deus, no território de morte, a reação de Deus é te permitir que você colha os frutos que você tem plantado, conforme o teu livre-arbítrio. Quer mais alguns exemplos de como Deus reage a nossas atitudes? Um dia ele fez uma promessa a um pastor de igreja, Eli, o sacerdote. E ele prometeu a Eli o seguinte: a sua descendência sempre vai trabalhar na obra. Você vai trabalhar, vai ser pastor da igreja. Os filhos que você tiver vai trabalhar na igreja, vai ser missionário. Todo mundo da sua família vai ser sustentado pela obra. Mas aí os filhos de Eli bagunçam com a igreja, bagunçam com o sacerdócio. E Eli não faz nada. E olha o que Deus diz. 1 Samuel, capítulo 2, verso 30. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, prometi no passado que a sua família e os seus descendentes me serviriam para sempre como sacerdotes. Mas agora, Eli, eu digo o seguinte: isso não vai mais acontecer. Não é porque Deus volta com sua palavra. A gente sabe que a palavra de Deus permanece para sempre. Mas acontece que ele trabalha de acordo com as nossas escolhas. E ele diz: agora eu digo o seguinte: eu respeito, Eli, os que me respeitam, mas desprezo os que me desprezam. É simples assim, ação-reação. Você me respeita? Eu vou respeitar a minha promessa. A gente tem um trato, mas se você quebra o trato, Deus não é obrigado a cumprir com a parte dele, não. A reação de Deus é condicional à ação e às escolhas dos seres humanos. Deus reage muito mais às nossas atitudes do que necessariamente age usando a soberania da sua vontade. Muitas vezes na Bíblia se repete esse comportamento, esse jeitão de Deus, essa reação condicional à ação humana. Um dos versos mais conhecidos da Bíblia, João 3,18, quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Você crê que a salvação é só pelos méritos de Cristo? Vida eterna para você. Você não crê, a reação é a condenação. Deus respeita as suas escolhas, Ele reage, permitindo que você siga o caminho que você mesmo escolheu. Deus deu ao homem esse direito. E é por isso que cai por terra a ideia de destino. Não é assim que vai acontecer, a gente é predestinado a viver assim, Deus já sabe quem vai se salvar, quem vai se perder. Claro que Ele sabe de todas as coisas, mas é você que faz a escolha. Deus trabalha apenas com... Se Deus trabalhasse assim, com essa questão de destino, predestinação, Ele trabalharia apenas na esfera da soberania. Mas se Ele age de acordo com as nossas ações, Ele reage a isso, significa que Ele está esperando a atitude do ser humano, tanto ao nível de fé, como ao nível de descrença. João capítulo 15, verso 7. Se vocês estiverem ligados a mim, as minhas palavras estiverem em vós,
está em Cristo, a ação humana, você precisa escolher estar em Cristo, você vai pedir tudo o que quiser e vos será feito. Essa é a reação de Deus. Se você está ligado a Ele, você pode pedir qualquer coisa que vai ser feito. Marcos capítulo 9, 23, Jesus disse: se tu podes crer, se você fizer essa escolha, se você quiser, se você decidir crer, tudo é possível ao que crê. A reação é essa. Se você não escolhe crer, nada é possível. Deus trabalha assim. É o jeitão dele. Agora, reflita nessa manhã. Quais são as atitudes que você tem tomado em relação a Deus? Quais são as suas atitudes, as suas escolhas em relação à sua vida espiritual, ao seu relacionamento, sabendo que Deus tem um jeitão peculiar de agir? Muitas vezes, é a nossa atitude que vai definir a atitude de Deus. Quer saber outra maneira, outro jeitão de Deus agir? Deus, Ele usa, irmãos, situações, soluções, maneiras que a gente jamais pensaria ser possível para resolver os problemas. 1 Coríntios capítulo 1, 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Já parou para pensar sobre esse texto? Deus, Ele escolhe coisa louca, sem base de racionalidade, sem cabimento. Coisas vis, coisas de pouco valor, coisa desprezível, pior ainda do que as coisas vis, porque coisa desprezível é aquelas coisas que não faz diferença. Deus, em seu jeito de ser, Ele usa coisa que a gente pensa, não, mas isso aí, vou te falar, não é possível não. Irmãos, que bicho Deus usou para levar comida para o profeta Elias? Que bicho que era? Um urubu. Urubu. O corvo córax. Aquele bichinho pretinho cintilante, né, que anda por aí. Minha mãe morava numa casa que era cheia dele lá em cima. E aí, você imaginaria, você comeria um pão que viesse até o seu local onde você está lá, de um bico de um urubu? Mas Deus usou esse bicho. Quer saber de outra história? Lá no meio do deserto, o povo foram picados por serpente venenosa. E a gente sabe muito bem que esse bicho, eu mesmo tenho um pavor de cobra. Porque eu olho para ela, só tem uma pessoa que eu penso que simboliza ela, que é o próprio Satanás, né? Mas Deus fala assim, olha, eu vou fazer diferente. E Ele ergue uma serpente de metal e fala, essa cobra aí não representa Satanás não. Representa eu, a mim. Quem olhar para ela está salvo. Deus, Ele usa coisa que parece loucura a nossa racionalidade. Segundo Reis, capítulo 7, no crepúsculo do amanhecer, Deus usa, irmãos, 4 leprosos para botar para correr o exército sírio. 4. Os leprosos, eles andavam com as roupas deles cheias de balangandã, cheias de sino para fazer barulho, para que todo mundo soubesse que estava andando um leproso. E aí um dia eles não podiam entrar dentro da cidade, eles estavam lá na porta e falaram, gente, a gente vai morrer de fome aqui. E agora não tem jeito não, lá fala que é o seguinte, se a gente está sem um amigo, tem que juntar o inimigo para dar um jeito de sobreviver. Então vamos lá no exército sírio, vamos lá pedir comida. E aí eles começam a caminhar para o rumo do acampamento do exército sírio.
Mas Deus, ele amplifica o som. Aqueles 4 leprosos, aqueles 4 barulhos daquilo que eles carregavam, fazendo barulho na roupa deles, assustou um exército inteiro, que o povo pensou que o povo de Israel tinha alugado o exército lá do Egito, e ia tomar eles agora no acampamento, e eles saíram correndo, de medo, de 4 leprosos. Olha como que Deus age. E aí aqueles leprosos, ele salvou toda a cidade de Samaria, porque assim que o exército fugiu, o portão abriu, eles contou a novidade, e o povo pôde comer a comida que era do acampamento. Deus usa coisas, irmãos, que a gente jamais imagina. Números 22, Deus usa uma mula para alertar um profeta. Com apenas 5 pães, Deus, ele pega 5 pães, sabe o que ele faz? Ele abre uma padaria. Com 2 peixes, ele faz uma distribuidora de peixe. Um dia os discípulos estavam lá, o barco quase naufragando, e aí eles falam, agora a gente vai morrer, não tem saída. Sabe como Deus faz? Deus aparece andando sobre as águas. Vê lá se isso é jeito de aparecer. Eles ficou tão assustados que eu acho que eles esqueceram até da tempestade. Ele falou, agora é pior, porque tem um fantasma aí. É um fantasma, porque não tem lógica andar em cima d'água. Deus usa coisas para resolver problemas que para nós parece loucura. Uma coisa interessante desse texto de Paulo é que ele não está falando apenas de situações, ele está falando da gente, de nós os crentes. Ele diz que Deus pode usar coisas loucas, eu e você, que vive na loucura desse mundo, Ele pode fazer de um fraco, como eu e você, algo forte. Não fique, irmão, tentando adivinhar como é que Deus vai resolver o teu problema, que jeito que Ele vai fazer, qual que é a resposta, qual que é a solução. Deus, ele tem um jeitão peculiar de ser, diferente de tudo aquilo que a gente imagina. Sabe qual é outro jeitão de Deus? Deus age em uma instância, em uma frequência, em uma esfera infinitamente maior do que a mente humana é capaz de entender. Não tente usar a lógica, não tente pensar, olha, eu vou resolver o problema desse jeito, então a solução é essa. Deus, ele vai abrir essa porta, esse é o caminho para se seguir. Não pensa assim não, que às vezes você vai se frustrar, vai quebrar a cara, porque ou você vai perder a sanidade, tentando adivinhar como é que Deus vai trabalhar na sua vida, ou você vai ficar muito decepcionado, porque Ele tem um método, Ele tem uma forma, um jeito, que jamais a gente pensa que é possível. Isaías capítulo 55, verso 8, porque os meus pensamentos não são iguais aos seus pensamentos, nem os vossos caminhos iguais aos meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Deus trafega em uma instância além do que a gente pode imaginar. E é por isso que Paulo, quando ele compôs um hino, ele fez uma música de adoração em Romanos 11, 33, ele diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são teus juízos, quão inescrutáveis os teus caminhos. Romanos 11, 34, porque quem entendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Irmãos, Deus, ele trabalha numa frequência muito além do que a gente possa pensar. Efésios 3, 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nos opera. Você nessa manhã escreveu no pedido de oração
Você em seu coração está ansioso porque segunda-feira você precisa resolver uma situação e você não sabe como que Deus vai agir. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Deus já está lá na frente. Você está aqui hoje descansando porque hoje é sábado, você não trabalha. Mas sabe o que Deus diz? Para mim não tem esse negócio de sábado não. Sábado foi feito para você que é ser humano. Eu estou trabalhando, eu estou agindo. Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que a gente pede ou que a gente pensa. Toda a nossa estratégia de resolver conflito, toda a nossa ciência de gestão, de administração, como a gente lida com os conflitos na nossa casa, na família, na igreja, com os filhos, todas as maneiras que a gente pensa que é a solução, Deus, irmãos, está muito além. A maneira dele é muito mais diferente. Tudo aquilo que a gente imagina, Deus, ele já está lá na frente. Ele está muito além do plano que a gente tem para a próxima semana, do plano que a gente tem para o meio do ano, para o fim do ano, daqui a 10 anos. Deus está muito além, ele conhece toda a tua vida. Ele trabalha em uma instância superior à nossa. Então, não tente entender como que ele vai dar um jeito. Ele é Deus. E ele tem um jeitão todo especial de Deus. Deus, ele usa 4 elementos fundamentais que estão sempre interagindo na ação de Deus. Eu quero que você guarde isso nessa manhã. Primeira coisa, amor. Tudo que Deus faz, ele coloca amor. Diz a Bíblia em João 4:8, Deus é amor. A Bíblia não fala que Deus ama. Isso a gente faz, a gente ama. Mas Deus, ele não ama, ele é amor. A essência do caráter de Deus é amor. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. Guarde essa verdade. Não tem nada. Não pense aí, se eu cumprir todos os mandamentos de Deus, Deus vai me amar mais. Não vai não. Não vai. Porque também não há nada. Não existe nenhum pecado, nenhum ato, nenhuma quebra de mandamento que você possa cometer capaz de fazer com que Deus pare de te amar. Independente, incondicional. Nós, os seres humanos, a gente condiciona as coisas. Aquele marginal que faz um mal, que causa revolta na população, o que a gente pensa para ele? Aquele lá não merece ser amado. Agora o honesto, o bonzinho merece. Deus não faz essa diferença. Porque o amor dele é sem condição, sem troca. Ele ama porque ele ama. Um dia que Deus deixar de amar alguém, tanto um santo como um pecador, ele deixa de ser Deus. Porque se ele é amor, se ele parar de amar, já não é mais Deus. É claro que de nada vale se você não se apropriar desse amor. De nada vale se você não se deixar ser transformado por esse amor. Porque Deus te ama. Mas Deus, ele vai, no fim de tudo, permitir que você receba o fruto das suas escolhas. Tem muita gente que Deus ama que não vai para o céu. Tem muita gente que Deus ama que ele não vai poder salvar. Porque essa decisão é você que toma. Ser amado de Deus não significa ser salvo por Deus. Falar, então Deus me ama, eu posso fazer qualquer coisa, né? Deus me ama. Ele continua te amando. Mas para a sua salvação, de nada vale esse amor. Deus sempre vai ser amor. Não pode negar a si mesmo. Outro elemento, misericórdia. Lamentações capítulo 3, verso 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele olha para você e ele lembra que você é fraco, que você erra, que você cai, que você faz uma promessa no sábado, na terça-feira você já quebrou. Ele sabe, ele tem misericórdia de ti. Outro elemento, fidelidade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 3. Se formos infiel
ele permanece fiel, não pode negar a si mesmo. Você pode quebrar qualquer promessa, um jejum, qualquer acordo que você faz com Deus, mas ele nunca. Ele não pode negar a si mesmo, ele permanece fiel. Deus zela em fazer, em cumprir a sua palavra. Jeremias capítulo 1, verso 12. Último elemento, justiça. Salmos capítulo 89, verso 14. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Quando Deus vai agir, esses 4 elementos estão interagindo: amor, misericórdia, fidelidade e justiça. Na ação de Deus sempre está em movimento esses elementos. Ainda mais sobre o jeitão de Deus agir, é o seguinte: quando Ele quer agir, ninguém pode impedir. O texto que a gente leu para a base, o nosso Deus está no céu, Ele faz tudo que Ele quer. Ninguém pode impedir os seus pensamentos. Jó capítulo 42, verso 2, bem sei que tu, Senhor, tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ninguém pode impedir o poder da palavra de Deus. Salmos capítulo 33, verso 9, porque o Senhor falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Ninguém pode impedir o poder da sua ação. Isaías capítulo 43, verso 13. Ainda antes que houvesse dia, eu o sou, e há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus, Ele pode todas as coisas, ninguém. Se Deus quer abrir uma porta para você, não há homem, não há chuva, não há sol, não há demônio, nada que pode impedir a ação de Deus, a bênção para a solução do teu problema. Ninguém pode impedir quando Deus Ele quer agir. O rei Josafá, em 2 Crônicas, capítulo 26, diz: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é tu Deus no céu? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder, e há ninguém que possa te impedir. Ninguém. O profeta Daniel, lá no capítulo 10, ele tinha recebido uma visão de Deus. E Deus falou: Daniel, segura essa visão aí e vai pensando. Você entendeu alguma coisa? E Daniel falou: Deus, me ajuda aí porque eu não entendi nada. Manda uma resposta, Senhor. Manda uma revelação aqui dessa visão. Eu preciso que você responda a minha oração. Sabe o que aconteceu? No mesmo dia que Daniel pediu a Deus a resposta, lá do terceiro céu, Deus enviou um anjo para levar a resposta a Daniel. E aí o anjo sai lá do céu, voando, chega pertinho da terra, já no espaço sideral, ele é impedido de passar. Porque Satanás, com todo o seu exército, se coloca no espaço sideral e fala: uai, para onde é que você vai? Aonde é que você pensa que vai? Está achando que vai levar a resposta a Daniel? Não vai não. Aqui você não vai passar. E aí, passou um dia, 2 dias, 3, 4, 5. A gente sabe que Daniel é um homem de oração. 21 dias. Daniel sem nenhuma resposta. Até que aparece o anjo. E fala: Daniel, calma aí, calma aí. Antes de você falar qualquer coisa, eu vou te explicar por que eu estou atrasado. Satanás, com todo o seu exército, se colocou no espaço e não me deixou passar. E aí o anjo teve que chamar reforço. Relata que Deus enviou Miguel. A gente sabe que é o próprio Cristo, o chefe do exército de Deus. E houve uma batalha espiritual
para que o anjo tivesse a permissão de trazer a resposta a Daniel. Irmãos, Satanás pode ficar na frente dos teus planos. Satanás pode fazer qualquer coisa, trazer todo o seu exército, mas quando Cristo aparece, não há ninguém que possa impedir aquilo que Deus quer fazer. Deus não precisou reunir todo o seu exército, não precisou chamar, olha, para tudo, esqueça todas as coisas, vamos lá, porque Satanás está impedindo o anjo passar. Ele mandou só Cristo. E quando Cristo aparece, ninguém pode impedir. Para finalizar, outra particularidade, outro jeitão de Deus agir, é o seguinte: Deus age o tempo todo. O tempo todo. Em Gênesis capítulo 1, lá fala que antes que a terra tivesse uma forma, o Espírito do Senhor movia sobre a face do abismo, sobre as águas. Deus sempre está em movimento. Salmos capítulo 121, verso 4. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Irmãos, Deus não cochila e nem dorme. Ele não é como nós, seres humanos que precisam de repouso. João capítulo 5, 17. Jesus lhe respondeu: o meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus está trabalhando. Você está aqui nessa manhã, Ele está cuidando da tua causa. Você está dormindo, Deus Ele está trabalhando e agindo na solução do teu problema. Deus não para. Isaías capítulo 40, 28. Não sabe, você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, Ele não se fadiga, não há esquadrinação no seu entendimento. Deus não dorme. Ele está agindo no teu problema. Mas às vezes você está pensando, será? Será que Deus está resolvendo mesmo? Porque às vezes a gente não vê a ação de Deus. A gente quer prova, a gente quer que Ele faça do nosso jeito. Mas Ele tem um jeitão diferente de ser. Por favor, nunca duvide de que Deus está trabalhando no teu problema. Nunca duvide que na hora certa, no tempo certo, Ele vai cumprir a sua palavra. Para concluir, uma particularidade do jeitão de Deus é o seguinte: Deus age no tempo certo. Não é você que adianta e nem você retrocede o tempo. O ano que passou não vai voltar. E também 2025, não adianta que você não vai conseguir fazer virar hoje. O relógio de Deus não anda atrasado nem adiantado. Deus sempre chega na hora certa. Você lembra de José? Deus deu um sonho revelador a José. Mostrou que José iria governar. Mas José saiu do sonho para a realização, assim, de um dia para o outro? Não. Se isso acontecesse, seria fracasso total. Entre o sonho de José e a concretização, 13 anos se passaram. Sabe por quê? Se José fosse direto para a realização, sem o processo de aprendizado, isso ia dar muito ruim. José não tinha estrutura para isso. Deus coloca José como escravo na casa de Potifar, para que ele aprenda a gerenciar, a administrar abundância. Potifar era rico. E José aprendeu naquele tempo como escravo a administrar a riqueza. E depois, Deus não quer uma pessoa que aprenda, somente administre quando tudo vai bem. Ele quer que você aprenda a administrar quando as coisas faltam, quando não tem recurso. E aí o que Deus permite? Permite que José vá para a cadeia e começa a administrar caos. Aonde havia falta, José aprende ali naquele processo.
José foi tomar conta do presídio porque Deus estava trabalhando. E aí, com 30 anos, no auge da maturidade do ser humano, Deus tira José da cadeia e falou: agora é a hora certa. Agora é a hora certa, você aprendeu, acabou a sua faculdade, terminou seu curso, vem cá que eu vou te dar o diploma. É agora que é a hora certa. Deus tem um cronograma, irmãos. Ele tem um calendário. Ele tem meta, tem horário que muitas vezes não bate com a nossa agenda. Mas ainda assim, é o tempo dele que está certo. Lembra de Abraão chorando porque o tempo estava passando, ele já velho, esposa estéril, e Deus tinha prometido um filho. Gênesis capítulo 18, 14. E aí, Deus tem que falar para ele: Abraão, vem cá, você acha que existe alguma coisa difícil para mim? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. Não era o tempo, no tempo determinado de Deus. E às vezes a gente pensa: não, mas Senhor, a Bíblia fala que o ser humano vai viver só 80 anos, então me dá tudo que você tem que me dar agora. Enquanto eu estou novo, eu não quero esperar me aposentar para poder viajar e ter dinheiro, não. Agora. Mas é no tempo de Deus. As coisas vão acontecer para mim e para você na hora que Ele quer. Mesmo que você não veja saída, mesmo que tudo parece não ter solução, Ele está no controle. Ele sabe o que é melhor para você. O que precisamos fazer, irmãos, é dar glória a Deus. Acreditar que aquilo que Ele prometeu para nós vai se cumprir. Só que ainda não chegou a hora. E a gente precisa acalmar o nosso coração, aquietar a nossa alma. Sabe, hoje vivemos uma geração que a ansiedade, ela tem dado dor de cabeça, problema demais, para muitas pessoas. O jeitão de Deus é diferente do nosso. Aprenda a esperar o tempo de Deus na tua vida. Acalma a tua alma. Saia daqui nessa manhã com a tua esperança renovada, com a certeza de que você não vai entrar aqui, sair daqui como você entrou. Deus, Ele está trabalhando na tua vida. Eu disse no começo que Deus, Ele reage às nossas escolhas. E nessa manhã eu quero convidar você que está caído por essas coisas dessa vida, você sente que você perdeu aquela conexão com Deus, aquela intimidade com Deus, e você desesperado. O inimigo preparou um laço na tua vida e você caiu. Muitas vezes dentro da igreja, muitas vezes sendo membro da igreja, mas você se sente que você não tem comunhão com Deus, que Ele não está muito a par daquilo que está acontecendo na tua vida. Eu quero dizer para você que Deus, Ele continua te chamando, Ele continua fazendo um convite. Deus, Ele nunca te abandonou. Na verdade, nós que nos afastamos dEle. Foi muitas vezes que a gente esqueceu de chamar Ele para a nossa vida, para estar no controle da nossa situação. Porque às vezes a gente quer que Ele age do nosso jeito, mas Ele tem um jeitão todo diferente de agir. Eu quero convidar aos irmãos internautas que nos assistem nessa manhã também. Se você sente que você precisa entregar a tua vida a Jesus, que você precisa tomar uma decisão agora, sabendo que Ele reage às nossas atitudes. Se você entrega o teu coração a Ele, Ele pode transformar a tua vida. Mas se você não abre o coração a Deus, também não há nada que Ele possa fazer, a não ser permitir que você siga seus próprios caminhos e ande no território da morte. Em seu coração, renove seus votos com Deus. Chama Ele para fazer parte do teu dia a dia. E assim você vai aprender a viver do jeito de Deus. Desse jeito todo diferente, mas maravilhoso dele agir.